Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São João Paulo II, Papa. E o Evangelho de hoje é providencial. No Evangelho, Nosso Senhor nos convida a colocar nele toda a nossa esperança. No Evangelho, Nosso Senhor, Ele nos convida, Ele nos adverte não apenas contra o perigo da ganância, da riqueza, mas contra o perigo de toda e qualquer realidade, de toda e qualquer coisa ou pessoa que possa tomar o lugar dele na nossa vida, se tornar uma realidade mais importante do que ele na nossa vida. Isso não é fácil, meus santos. É uma graça que nós precisamos pedir a Deus a cada dia, para que Ele seja o centro, para que Ele seja a realidade ao redor da qual tudo mais gira, para que Ele seja o mais importante, a melhor parte da nossa vida, para que não apenas em teoria, mas de fato estejamos dispostos e felizmente dispostos a renunciar tudo e qualquer coisa que queira se colocar no lugar dele na sua vida. É uma graça. Imagina o que é você crescer a cada dia na sua vida, na sua amizade com Deus, e mesmo que os seus lábios não digam, mas a sua vida dizendo: Senhor, o Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é a minha maior riqueza, e eu perderia qualquer coisa para não te perder, e eu renunciaria a qualquer coisa para não te renunciar. Eu te amo, Senhor, acima de todas as coisas. Imagine que alegria daríamos ao coração de Deus, e ao mesmo tempo que benefício traríamos sobre nós, porque nisto consiste a verdadeira alegria, a verdadeira sabedoria, porque estaríamos vivendo em plenitude o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, diante desse evangelho que nos apresenta um homem que amou os seus bens, é interessante que esse evangelho não é que ele apresente logo de cara a maldade. Logo de cara, esse homem é um batalhador. Ele trabalhou duro, ele trabalhou com afinco e dedicação, ele suou, ele não roubou de ninguém, ele suou e conseguiu uma boa colheita. Naquele ano, choveu na medida certa e o seu trabalho foi abençoado pelo céu. Ele poderia dizer: choveu, a abundância foi maravilhosa. O que é que ele ia fazer? Ele ia jogar fora o que ele produziu e o que ele angariou, o que ele colheu? Não, é claro que não. Então ele não ia jogar fora. É óbvio que se ele teve uma grande colheita, ele deveria gerir aquilo que ele ganhou da melhor maneira. Mas o problema não está, neste caso, na atitude em si daquilo que é feito, porque ele não fez nada de errado em si aqui, mas no movimento do seu coração. Quando ele, ao contemplar tudo aquilo, ele superlativamente se regozija. Muito bem, meu caro, tens o suficiente, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Ali Deus viu a malícia do coração dele. Isto é, ele tinha colocado a alegria da vida dele naqueles bens. Ele nunca havia se regozijado, ele nunca havia se alegrado tanto com Deus, como ele havia se alegrado com os seus bens.
ele nunca tinha encontrado tanto prazer como em ter os seus celeiros repletos de bens. Percebe aqui, meus santos? Quando nós então olhamos para o nosso coração e temos a coragem de sinceramente nos perguntar: será que existem coisas ou pessoas com as quais eu me alegro muito mais do que com Deus? Será que existem realidades na minha vida que recebem a minha atenção e a minha alegria muito mais do que Deus recebe a minha atenção e a minha alegria? Será que no meu peito não existe também um coração idólatra? De modo que eu não estou pecando, digamos que você não está pecando, cometendo nenhum pecado mortal em si, isto é, você não está procurando coisas em si inadequadas. São coisas lícitas, mas que você se aproxima de uma maneira ilícita. São coisas lícitas, mas que você se aproxima de uma maneira idolátrica. E se esta for a sua situação, meu santo, minha santa, você deve pedir a Deus a graça de amá-lo em primeiro lugar, de amá-lo acima de todas as coisas e de ter a graça de renunciar tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa que coloque em risco a presença de Deus, a sua amizade com Deus, a sua salvação eterna. Mas aí vem, meus santos, aquela segunda realidade, o medo. Nós temos medo de perder as coisas por causa de Cristo. Mas padre, por quê? Porque nós temos a ilusão de que podemos conciliar as duas coisas, isto é, amar a Deus e amar desregradamente. E aqui quando eu falo desregradamente, eu digo amar de uma maneira absoluta, isto é, que eu sou o Senhor dos meus afetos, eu sou o Senhor daquelas realidades para as quais eu entrego o meu coração. Não. Se você quer ser servo de Cristo, você precisa dizer: Senhor, eu quero amar, quero me entregar e quero ter aquilo que o Senhor quer que eu ame, a quem o Senhor quer que eu me entregue, a que o Senhor quer que eu me entregue, aquilo que o Senhor quer que eu tenha. De modo que eu estou disposto a perder aquilo que para mim não é adequado e deve ser perdido. Só que quando nós dizemos isso, o medo se instala no nosso coração, porque quase que imediatamente se apresenta a pergunta: e se ele pedir que eu renuncie àquilo? E se eu tiver que perder aquilo outro? E se eu tiver que renunciar àquela realidade? Ah, não, isso não. Então, quando você começa a se questionar dessa maneira, o medo simplesmente trava a sua vida espiritual e você não consegue progredir. Por quê? Porque você se amarrou a uma realidade, às vezes boba, às vezes Deus nem vai pedir aquilo de você, mas como você não está disposto a aquilo renunciar, se Ele pedisse, a sua vida espiritual trava, você não progride no amor de Deus, porque você não entregou a Ele todas as coisas. Porque de verdade não existe a inclinação e o desejo no seu coração de amá-lo acima de todas as coisas, de não querer ter nada em ninguém, qualquer coisa mais importante do que Ele. Então o medo se instala, por quê? Porque o apego já se instalou no seu coração. São João Paulo II, na missa no dia 22 de outubro de 1978, no início do seu pontificado, na homilia da missa, ele tem aquela frase célebre dele: irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Acolher Cristo e aceitar o seu poder sobre a minha vida. Ele é quem vai dominar a minha vida. Ele é quem vai reger a minha vida. Dizer que Ele vai reger a minha vida significa que Ele vai reger os meus afetos,
as minhas escolhas, Ele é o critério das minhas escolhas. Ele é o critério do que eu vou amar e daquilo que eu não vou amar, do que eu vou escolher e daquilo que eu vou deixar. O seu poder, nós poderíamos dizer de uma outra maneira, o seu senhorio será exercido sobre mim. Ele é meu Senhor. E eu não tenho direito e nem quero ter direito. Eu quero que a vontade dele se faça na minha vida. E eu não devo ter medo, por quê? Porque aquilo que ele vai pedir a mim não será difícil? Será difícil. E não poucas vezes. Mas eu não devo ter medo, porque aquilo que ele vai pedir a mim será para o meu bem. Ele me ama mais do que eu a mim mesmo. Ele me ama mais do que todas as pessoas aqui fora me amam. Então eu não devo ter medo de fazer qualquer coisa que ele me indique, porque, primeiro, tudo que ele me indicar será o melhor para mim. Isto é, ele nunca me indicará nada de inadequado. Será para a minha salvação, será para o meu bem, será para a minha felicidade eterna, mesmo que eu naquele momento interprete de uma maneira dolorosa. Hoje, celebrando a memória de São João Paulo II, que viveu tão plenamente isso na sua própria vida, peçamos também nós esta graça de nós não termos medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder, o poder dele sobre nós, de aceitar o senhorio dele sobre nós, para que nós digamos, mas digamos de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, Ele é meu Senhor. Padre Raniero Cantalamessa, um frei, pregador da Casa Pontifícia, no tempo de São João Paulo II, em um dos seus livros, ele escreve, e não só ele, outros padres espirituais, outros teólogos escrevem, que o diabo, os possessos, nunca chamam Jesus de Senhor. Chamam Jesus de filho de Davi, de filho de Deus. Reconhecem Jesus com qualquer título, mas nunca o chamam de Senhor. Por quê? Porque chamar de Senhor é se colocar debaixo do seu senhorio. E os diabos e os demônios isso não querem. Se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Repitamos muitas vezes e repitamos como súplica: meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu aceito o seu poder na minha vida. Eu não quero me rebelar. Eu não quero me revoltar contra a tua vontade. Eu quero amar a tua vontade. E quero aceitar a tua vontade na minha vida. Ajuda-me, Senhor. Tira todo o medo do meu coração. Continua São João Paulo II nessa sua homilia. Direi mais um trecho apenas. Ele diz, repito, irmãos e irmãs, não tenhas medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhas medo. Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas para Cristo. Escancarar as portas do coração para que Ele entre e reine sobre a nossa inteligência, os nossos afetos, a nossa vontade, toda a nossa vida. Que hoje, meus santos, no dia de São João Paulo II, peçamos a Deus, por intercessão dele, estas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.